Nesse vídeo eu quero falar sobre a Era dos Extremos, o século do progresso, o XX. O século do progresso foi o século XX. Ele veria desabrochar tiranias de uma amplitude jamais vistas. Muitos desses tiranos morreram de doença ou velhice, como Stalin, de 1878 a 1953, e Mao Tse-tung, na China, de 1893 a 1976. Já Hitler, Adolf Hitler, de 1889 a 1945, se suicidou em Berlim em 30 de abril de 1945, quando o Exército Vermelho, que era o exército russo, cercava seu último refúgio de Hitler. 2 dias antes, Hitler soubera do fim de Mussolini, Benito Mussolini, na Itália, de 1883 a 1945. Mussolini foi capturado em 26 de abril, quando tentava fugir para a Suíça. Vocês sabiam? O Duque e sua amante, Clara Petacci, foram assassinados sem julgamento. Os cadáveres ficaram pendurados pelos pés em uma praça de Milão. Impressionado, Adolf Hitler tomou providências para escapar a semelhante destino e suicidou-se com um tiro na cabeça ao lado da esposa, Eva Braun, que ela se envenenou. Os corpos foram queimados pelo chefe da SS, que enterrou as cinzas entre escombros e lixo. A execução do ditador romeno Nicolae Ceausescu, de 1918 a 1989, Ceausescu, fuzilado com a mulher Helena no dia 25 de dezembro de 1989, depois de um simulacro de julgamento. Foi o último tiranicídio do século. Em 30 de dezembro de 2006, em Bagdá, seria a vez de Saddam Hussein, que foi enforcado depois de condenado à morte pelo Tribunal Superior Penal pelo massacre de 148 xiitas do povoado de Dujail em 1982. O ex-presidente iraquiano, responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas, não responderiam por outros crimes contra a humanidade. Sabiam disso? Especialmente o genocídio dos curdos. Ele não respondeu sobre isso no tribunal. O fim do chefe de Estado ocorreu depois de 34 anos de regime de terror. 34 anos de regime de terror. As imagens piratas do ditador sendo morto também circularam o mundo via internet, como as de Gaddafi. Em ambos os casos, a execução impediu a realização de um processo e julgamento mais longo, no qual a verdade sobre os anos de ditadura e tirania pudesse vir à tona. Olha que coisa interessante como foi a morte desses ditadores. Anwar Gaddafi, vamos falar um pouco dele, do Gaddafi. Tido como tirano, Gaddafi entrou assim para a lista de homólogos que sofreram morte violenta por execução ou suicídio. Consagrado em grego pela primeira vez na metade do século VII a.C., o termo tirania, que foi sagrado nesse século, designa uma forma de monarquia definida pela tomada do poder brutal em um contexto de instabilidade política e por um modo de governo ilegal. O tirano, do grego tiranos, senhor, que exercia poder absoluto, era percebido de modo bastante favorável como chefe popular que protegia o povo contra os abusos da aristocracia. Era para ser assim. Mais tarde, porém, em Roma, a palavra adquiriu um sentido negativo, passando a definir aquele que exercia o poder absoluto com crueldade. Vocês entenderam sobre esse vídeo maravilhoso?